Olá pessoal, estamos no ar com mais um SEAC no Lar, o nosso Evangelho no Lar. Toda quarta-feira, às 18h30, estamos aqui com um capítulo do livro Pão Nosso, de Emmanuel, Chico Xavier, que é o livro que nós estudamos aqui no nosso SEAC no Lar. Bom, como de costume, sempre de início, nós damos uma pequena explicação de como fazer o Evangelho no Lar. Tem pessoas que ainda estão iniciando no Espiritismo, não sabem, têm muitas dúvidas, Então nós aqui selecionamos aí as maiores dúvidas, e respondemos aí, tiramos essas dúvidas das pessoas e também ensinamos como fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é composto basicamente de 4 regrinhas. A primeira, a gente faz uma prece de abertura. A segunda, a gente escolhe uma leitura, de algum conteúdo espírita. No caso, nós utilizamos aqui, como eu já disse, o livro Pão Nosso, do Chico Xavier. O terceiro item, nós fazemos um comentário sobre o que lemos, sobre o que entendemos, com a pessoa que está conosco, fazendo o Evangelho no Lar. E o quarto item, a gente faz uma prece de encerramento. Embora o nosso programa aqui tenha 1 hora, aproximadamente, aí 1 hora de duração, aí na sua casa você não precisa fazer por 1 hora. Nós aqui executamos próximo aí de 1 hora, para que a gente consiga abranger, alcançar o maior número de pessoas, para que aprendam aí o nosso Evangelho no Lar, o nosso SEAC no Lar. Mas você aí na sua casa não precisa fazer por 1 hora. 15, 20 minutinhos no máximo aí na sua casa. Uma coisa muito importante é que você escolha um dia e horário fixo. Não tem problema se você escolher um dia e depois aquele dia não deu certo, você teve que se adaptar em outro dia, isso não tem problema. Mas o importante é que você procure ali um dia e horário fixo até que você acerte e mantenha aquele dia e horário fixo, porque isso é muito importante. No momento em que estamos fazendo o Evangelho no Lar, nós estamos com a nossa mente, nossos pensamentos, nossas vibrações ligadas ao alto, E os espíritos, os bons espíritos, se aproximam de nós nesse momento. Só que tem um pequeno detalhe, que nós nos esquecemos. Assim como nós, os espíritos que estão lá desencarnados no momento, eles também têm os afazeres deles, têm os horários a cumprir, têm as atividades deles. Então, por isso que é importante que escolhamos um dia e horário fixo, para que esses espíritos também possam se organizar, saber que naquele dia e horário estaremos executando o Evangelho no Lar, para que eles possam sempre estar ali ao nosso lado, nos ajudando, Então, essa é uma das coisas importantes, o dia e horário fixo. Outra coisa importante, a nossa aguinha fluidificada. Eu estou aqui com uma garrafinha de água, você pode pegar um copinho com água, uma jarra com água, o que você quiser. Deixa aí do seu lado, do lado de onde você está fazendo o seu Evangelho no Lar. E para que serve a água? O pessoal sempre pergunta, não vamos nos aprofundar nisso, porque não é o intuito aqui do nosso programa. Você pode depois pesquisar mais sobre isso, ou até participar do nosso programa Pinga Fogo, de sexta-feira ao vivo. A gente pode explicar um pouquinho mais sobre como funciona a água fluidificada. Mas, basicamente, a água é uma ferramenta intermediária, ela serve como uma ferramenta intermediária entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados que vão nos acompanhar. Eles conseguem jogar alguns fluidos na água que nos beneficiam muito, E a hora que nós ingerimos esses fluidos, eles passam a nos beneficiar, com boas vibrações e com bons fluidos aí para o nosso corpo. Então a água é uma ferramenta extremamente importante para o nosso estudo do Evangelho, para as nossas orações, Sempre o copinho com água aí do lado. Outra pergunta muito sequente, é sobre, mas Joe, eu moro sozinho, ou as pessoas que estão na minha casa não querem fazer comigo, posso fazer sozinho? Pode sim, não tem problema nenhum, você pode fazer sozinho. Inclusive tem amigos nossos aqui que participam do SEAC no Lar, você que já acompanha aí, já deve ter conhecido o Paulo Barbosa, ele fazia sozinho, Agora ele faz aqui com a gente, mas ele fazia sozinho. Então ele pegava lá uma leitura, ele mesmo lia, ele mesmo comentou que lia em voz alta, depois ele comentava sozinho em voz alta, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, Os espíritos, os nossos amigos espirituais estão à nossa volta. E com certeza vão nos ouvir, nos intuir, Nos passar também boas vibrações, e será de muito bom proveito. Então, pessoal, basicamente é isso, Escolhemos aí, então, o nosso livro Pão Nosso, que é o livro que nós escolhemos aqui para efetuar o nosso SEAC no Lar, o nosso Evangelho no Lar, porque ele tem capítulos curtinhos, os textos ali são curtinhos, o Emmanuel é sempre muito claro,
nas indagações que traz. E então escolhemos esse livro que inclusive ele tem uma série, né? Então tem outros livros lá no próprio finalzinho do livro lá você vai ver que tem uma série de livros que fazem parte aí dessa coletânea que são muito bons também para esse estudo. Bom, então vamos dar início aqui ao nosso SEAC no Lar, o nosso Evangelho no Lar, e eu venho apresentando então o meu companheiro de hoje, né, o meu amigo, o José Natal. Seja bem-vindo, José Natal, a mais um SEAC no Lar, um Evangelho no Lar. Essa oportunidade, né, Jô? Um momento tão rico de grandes oportunidades de refletirmos, buscarmos refúgio, né, para a nossa alma. E é muito importante aproveitarmos esse momento. Vamos, doravante, é uma hora de Evangelho, né? Nos desligarmos dos problemas cotidianos e dar essa oportunidade para a nossa alma de receber um pouco de refrigério, né? Exato. Bom, pessoal, então para dar início aqui às nossas 4 regrinhas, né? Vamos recapitular. Prece de abertura, uma leitura, os comentários e a prece de encerramento. Então eu vou pedir para o nosso amigo José Natal para fazer a prece de abertura para a gente, e em seguida fazer a leitura, que hoje faremos a leitura do capítulo 150 do livro Pão Nosso, intitulado É o Mesmo. Senhor Jesus, querido irmão, mestre amado, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, a fim de procedermos esse Evangelho no Lar, o qual pedimos a tua autorização, pedimos a tua presença, junto aos bons espíritos, ao mentor desta casa, para que possamos, de uma forma tão gostosa, Senhor, tão sublime, procedermos esse Evangelho no Lar, sentindo a tua paz, a tua comunhão, os lares que vão, na verdade, nos acompanhar através da internet, através do YouTube, de outros meios, possamos assim também juntos, Senhor, sentirmos o quanto é bom estarmos contigo. Quando o Senhor reuniu os seus discípulos debaixo de uma árvore para aquele descanso no final do dia, e ali reflexões eram feitas dos assuntos, dos tratamentos, dos milagres, de tudo que acontecia, e ali eram trocadas aquelas ideias, mas o mais importante, Senhor, era o seu aconchego. Nos aconchega, Senhor, nos abraça, nos ilumina e nos dirige nesse Evangelho, para que em tudo possamos, Senhor, sentir a tua presença, o teu amor e a tua misericórdia. Senhor, colocamos a nossa água para ser fluidificada. Fluidifica, Senhor, a nossa água, a água nos lares. E também, Senhor, visita cada casa, Senhor, cada coração, cada irmão, nos hospitais também, quantas aflições, quantos estão nas UTIs, em grande angústia, em grande solidão, mas é o momento em que nós temos a oportunidade de lembrar desses nossos irmãos também nas penitenciárias, quantos estão ali, Senhor, requerendo de Ti o perdão, requerendo de Ti, Senhor, o arrependimento, para que assim também possam trilhar um novo caminho na vida. Senhor, lembra de nós, Senhor. Lembra de todos nós que estamos aqui nesse planeta, Senhor, com dificuldade, às vezes, Senhor, não entendendo ainda o Teu querer na nossa vida, mas abre a nossa mente, o nosso coração e nos ilumina, querido Mestre, para que possamos em tudo estarmos diante do Teu amor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então, para dar o início aqui, né, o José Natal vai fazer a leitura do capítulo 150. 150, né, intitulado É o Mesmo. É o Mesmo. Esse trechinho foi tirado do Evangelho de João, capítulo 16, verso 27. Pois o mesmo Pai vos ama, disse Jesus. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil precisará, possivelmente amanhã, de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso.
A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem um tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus se designem sob nomes diferentes, ou designem sob nome diferente. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Até aqui. Perfeito, pessoal. Esse texto aqui ele é de grande ensinamento, né, de grande conteúdo. O Emmanuel sempre nos traz aí bons ensinamentos com poucas palavras, né? Vocês viram aí. E agora nós vamos para a segunda parte, né? Aliás, para a terceira parte aqui das nossas regrinhas, que são os comentários. E para que servem esses comentários, pessoal? É para que eu possa falar o que eu entendi e o Natal falar o que ele entendeu, né? Para que a gente crie aqui uma discussão, e não uma discussão para brigar, não é isso, né? Uma discussão em fim de aprendizado. Porque muitas vezes eu posso ter interpretado de um jeito, entendi uma coisa, me atentei a um detalhe, e o Natal se atentou a outro. E nós dois aprendemos juntos aqui, né? Cada um reforça o outro aqui, né? Então, a gente vai comentando sobre o que aprendemos. O que quer dizer que nós não somos donos da verdade, né? Exatamente. Nós Da mesma forma que nós estamos refletindo aqui, em casa também as pessoas reflitam, né? Segundo aquilo que entenderem, porque dependendo o caso, o assunto, cai na situação momentânea da pessoa, né? Cada um enxerga segundo a sua ótica. Então, o Espiritismo é muito claro. Kardec ele deixa claro que nós nunca somos donos da verdade, né? A verdade ela se estabelece de acordo com a necessidade, com o movimento de cada um, né? É por isso que nós estamos aqui para fazer pregação notória ou não. O que fica bem claro para nós o quê? Que a reforma íntima ela é indiscutível, né? Nós temos que estar sempre verificando a necessidade de modificarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes, né, João? Exatamente. Então vamos lá. Então vamos aprender um pouquinho, né? O que a gente entendeu hoje aqui. Você quer começar ou quer que eu comece, então? Ninguém despreza os valores da confiança, João. Pode comentar aí, vai. Eu acho que aqui, né, nesse comecinho, né, é o mesmo, né? Pois o mesmo Pai vos ama, né? Então ninguém despreze aí os valores da confiança. Eu acho que nesse comecinho aqui, o Emmanuel deixa claro, né, que nós somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, né? E Ele nos ama incondicionalmente, não importa o que estamos fazendo, né? E nós temos que valorizar, né? Ele fala que não despreze o valor da confiança. Qual confiança que é? Da confiança que Deus tem em nós e que nós temos que ter em Deus, né? Então nós temos que valorizar essa confiança, né? Nós temos que dar valor nisso, porque o nosso Pai é único para todos nós, para mim, para você, né? Para quem de repente é mais evoluído que nós, ou para quem tem uma moral um pouco mais abaixo, alguém que cometeu algum erro muito grande na vida. O Pai é o mesmo, Ele ama todos iguais e todos nós temos que valorizar essa confiança. E ele segue dizendo aqui, só para complementar, Natal, servo algum, fuja ao benefício da cooperação. E o que eu entendo? Né? Eu entendo que são duas coisas. Por um lado, nós temos que valorizar, né, essa confiança que Deus tem com nós e que nós temos que ter com Ele,
mas também não podemos nos esquecer da cooperação. E essa cooperação com quem que é? Não é só com Deus, é também com os nossos irmãos, com aquele que está ao nosso lado, né? Então essa cooperação é muito importante. Então nós não podemos esquecer dessas duas chaves, né? Dos valores da confiança em Deus, que Ele tem em nós e nós temos que ter nele, e ao benefício da cooperação, que mais ao decorrer do texto nós vamos entender mais o que é esse benefício, né, da cooperação que nós temos que ter aí com os nossos irmãos. Muito bem. Bom, o fator confiança, né, Jô, é muito amplo, né? Nós precisamos confiar nas nossas orações, nós precisamos confiar nas nossas atitudes, né? Quando nós tomamos uma decisão, nós temos que ter uma certa confiança nessa decisão, de que, na verdade, estamos naquele momento fazendo o melhor possível, né? Mesmo que depois, mais tarde, a gente, com amadurecimento, com crescimento moral, espiritual, intelectual, a gente possa olhar para puxa vida, mas que atitude que eu tomei. Mas o importante é o momento. Bom, nesse momento, eu preciso confiar que essa atitude é a melhor. Porque se eu tiver dúvida que eu vou magoar alguém, que eu vou dar prejuízo para alguém, seja de que maneira for, emocional ou material, eu tenho que, né, recuar, né? Então, esse aspecto confiança ele é muito importante. Confiar nos nossos mentores, confiar nas nossas orações, confiar que, na verdade, os olhos de Deus, a misericórdia de Deus está sobre nós. E essa confiança é que nos dá sustentação nesse nosso caminhar, não é? Senão nós ficamos perdidos, né? Ficamos aí, como diz o Evangelho, ficamos como a onda do mar que vai e volta e não chega a lugar algum. Então, dentro dessa confiança restabelecida, nós traçamos projetos, nós traçamos objetivos na vida, né? Objetivos esses, como ele fala aqui, ó, servo algum, fuja do benefício da cooperação. Então, o que você falou, cooperarmos com nós mesmos. O que é cooperarmos com nós mesmos? É sempre fazer o bem, né? Para que nunca venhamos depois termos o malefício, né? da angústia, da tristeza, da dívida, vamos falar aqui, com o outro, né? Com nós mesmos. E possamos caminhar buscando sempre esse benefício, cooperando. Toda vez que tivermos a oportunidade de cooperar em uma situação com alguém, tá sempre buscando essa oportunidade, né? Não perdendo essa oportunidade, não é isso, João? Exatamente, Natal. Você complementou muito bem, né? Tudo e deu uma boa organização aí nessas primeiras linhas, né? Porque são muitos detalhes, né, Natal? Né? O que são esses valores que nós temos que confiar, né? São muitos detalhes, como você disse, na nossa oração, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades de melhorar, do nosso empenho, né? De algum projeto que a gente tem, nos bons espíritos, no espírito mentor, o nosso mentor espiritual que está sempre ao nosso lado, né? Então, nós temos que valorizar essa confiança, nós temos que se atentar a todos esses detalhes, né? Porque a confiança na nossa oração, vamos distinguir bem, fé e confiança, tá? Eu tenho fé, mas de repente eu não me acho digno daquela oração. Eu não confio na minha oração. Eu não consigo me conectar com o alto com algum problema ou com alguma dúvida, né? E é importante não deixarmos as dúvidas, tirar essa oportunidade de nós orarmos, de confiarmos, né? Que estamos sempre amparados por esse Pai, né? Agora é o seguinte, né, Jô? Muitos dizem assim, ai, Deus me abandonou, Deus me desprezou, Deus me deixou, enfim. Temos que entender o seguinte, Deus está estabelecido no marco. Ele é imutável, né? Ele é imutável, ele é irrepreensível, não há sombra de variação. Agora, nós nos distanciamos de Deus. A partir do momento que as nossas obras se tornam obras assim, negativas, vamos dizer assim, com relação aos ensinamentos do Mestre, com relação àquilo que a nossa consciência nos determina, nos detecta, nós vamos nos distanciando de Deus. Não foi Deus que nos abandonou, né?
É como aquele filho pródigo, ele saiu da casa do pai e foi embora. Pegou sua herança, né? Vamos trazer para hoje. Qual é a nossa herança do pai? Saúde, né? Muitas das vezes a condição financeira, a saúde, o vigor da mocidade, enfim, estabelecimento social. E vamos abandonar a casa do pai, vamos sair para o mundão, como diz o outro aí, né? E chega em determinado ponto da vida que nós estamos distantes do pai. Aí nós começamos a olhar o quê? Nós não temos o alimento, né? Como diz lá na parábola do filho pródigo, o filho, ele quis, né? Ele desejou comer as bolotas do porco. Ele não comeu, ele desejou. A hora que a fome bateu, ele chegou. Quando ele chegou nesse ponto de querer comer o alimento do porco, ele caiu em si. Opa, peraí. Lá na casa do meu pai, os jornaleiros, quer dizer, os seus empregados, têm o do bom e do melhor. Eu, filho, estou aqui. Então me convém voltar, né? É uma linha que está tomando o nosso evangelho hoje, mas é uma linha em que nós precisamos confiar que nós podemos voltar na casa do pai, né? Seja os lares que estão nos ouvindo, de que maneira, nós precisamos confiar que poderemos sempre voltar na casa do pai, que o pai está sempre nos esperando. É bacana, né, João? É uma coisa muito, né? Quem Exato. hoje pode dar algo de útil, precisará, olha aqui, possivelmente amanhã, de alguma colaboração essencial. Isso é importante. Se hoje nós damos alguma coisa, nós temos assim, vamos dizer assim, não é o direito, mas vamos usar essa palavra, direito, tá? De pedir alguma ajuda. Agora, se nós somos egoístas, não estamos nem aí com nada, nem com ninguém. E aqui eu acho que o Emmanuel não fala que talvez você vai precisar de uma ajuda, não. Nós vamos precisar. Nós vamos precisar, vai chegar algum momento que nós vamos precisar. Então, se hoje, né, nós estamos trabalhando aí, estamos no caminho, estamos ajudando, vamos seguir fortes nisso, né? Vamos nos empenhar cada vez mais, ajudando as pessoas, os necessitados e tudo mais. Porque se hoje nós estamos ajudando, né? Provavelmente, futuramente, nós que precisaremos de ajuda. Uma hora precisaremos de ajuda, né? Então, nós com certeza teremos aí, né? Algum benefício pelo nosso empenho, né, José Natal? E dentro da lei do retorno, né? Se você está dentro das oportunidades, cooperando, fazendo bem, obviamente que esse bem irá nos retornar, né? E é muito importante a gente refletir sobre isso, Jô, porque esse bem, ele se multiplica, sabe? Ele se transforma da forma em que você doa. Você se doa naquele momento de todo o coração, de todo... Não por obrigação, Jô. Às vezes a gente faz alguma coisa, não tem saída, eu tenho que fazer porque o Espiritismo ensina que fora da caridade. Não, nada disso. Isso aí tem que sair de dentro do coração, entendeu? Tem que ser uma essência nossa, sabe? Quando eu fizer alguma coisa, eu fizer de coração, de alma. Isso se multiplica. Isso amplia sobre nós uma teia tão grande de proteção, de amparo na hora da nossa necessidade, que a gente fala assim, meu Deus do céu, quanta misericórdia. E realmente, né? Às vezes uma coisa mínima que nós fazemos, para nós foi tão pequenininho, tão insignificante, mas para aquele que recebeu naquele momento aquele benefício, aquele sorriso, aquele bom dia, né? Ou como vai, aquele amparo, né? Naquele momento, para ele foi tão importante, foi tão grandioso, né? Que isso aí se multiplica, se torna em benefício. Exatamente. E aí ele segue no texto aqui dizendo, né, Natal? Ele fala, todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Eu acho que ele nos dá assim, um alerta, né? Nós que estamos trabalhando, que estamos aí ajudando os nossos irmãos na fraternidade, enriquecendo, fazendo que eles enriqueçam ali na sua fé, né? Não podemos nos esquecer do desenvolvimento infinito no bem. E qual que é esse desenvolvimento infinito no bem? É aquele que nós temos que nos desenvolver no bem, né? Nós temos que ajudar as outras pessoas, mas não podemos esquecer de nos ajudar,
né, de nos desenvolver também, né? Com É muito certeza. importante que nós continuamos o trabalho pessoal, né, o nosso desenvolvimento interno ali, a nossa evolução própria, né? É não deixar a vaidade tomar o coração, né, Jô? Não fazer as coisas por vaidade ou por vanglória, né? Muitas vezes você Como fica lá, porque eu estou ajudando não sei quantas pessoas lá, e aí começa a cair em vaidade, né, Natal? É aí bem, a bem... vaidade, quer dizer, aí já tira a essência daquilo que está sendo feito, não é? Porque o Jesus, ele sempre combatia os fariseus, né? Aqueles hipócritas, né? Então, nós temos que ter sempre um coração puro, sincero, né? Diante de tudo. Ah, Natal, mas você está falando uma coisa tão difícil. Não, não é difícil. Não é. Vamos voltar um pouquinho na nossa situação atual, né? Nessa época de pandemia. É um medo, né? Alguma coisa, né? Que ainda está no ar. Uma nuvem que ainda negra, né? Que ainda está, embora a vacinação está positiva, as pessoas estão entendendo mais sobre os protocolos, né? Estamos aí vendo os desencarnes diminuindo, mas ainda existe em nós um medo, uma preocupação. Isso é bom. É hora de refletirmos, sabe, de orar, de buscar. O Evangelho no Lar a gente fala uma vez por semana, mas é sempre bom, todo dia à noite, parar um pouquinho, fazer uma oração de manhã, sabe? Estar sempre conectado com o alto, porque nós estamos conectados com o alto, nós vamos enxergar aquilo que nós estamos falando lá no começo, das oportunidades da cooperação. Porque se nós não tivermos conectados com o alto, com uma visão mais ampla, né? Mais espiritualizada, vamos dizer assim, sai de casa para trabalhar, já sai cantando pneu, já sai bravo, já sai perdendo hora, né? Chegou no primeiro semáforo, já briga com o rapaz do lado e me cortou, deixou... Já sai naquela tribulação. Pronto, aí já, né? Aí já a coisa já entornou, vamos dizer assim, né? Então, sair de uma maneira, mas mais em paz, usufruindo, né, do benefício daquele momento, observando as pessoas, observando os lugares. Sabe, essa conexão com o alto é muito importante. Ó. Ah, mas eu não consigo. Consegue, sim. É o que está dizendo aqui. É o mesmo Pai. Ah, mas na época dos discípulos, Jesus estava junto, e estava ali presente, encarnado. Não, é o mesmo Jesus. Né? Nós vamos refletindo mais adiante, nós vamos ver que o que nós estamos falando vai ter bastante sentido. Pode prosseguir, Jô. Com certeza. Aí, né, já puxa aqui um pouco do que o Natal falou. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso, né? Então, aqui nós temos que tomar cuidado com o favoritismo, né? Nós temos aí... a gente começa a escolher certas coisas, né? Certas pessoas, e nos esquecemos que Deus é o Pai e Jesus é o único caminho, né? E esse favoritismo prejudica, né? E nos tira do caminho, né? Então, o que é esse favoritismo, assim, pelo que eu entendo? O que é esse favoritismo? E daqui a pouco ali o texto vai falar mais sobre isso, né? Muitas vezes a gente cria favoritos, né? Esquecemos ali do caminho de Deus e criamos favoritos, pessoas favoritas, ou sei lá, vamos dizer assim, aquele palestrante espírita é favorito, ou aquele padre é favorito, aquele pastor é o favorito, né? Aquele santo é o favorito, ficamos adorando certas coisas e nos esquecemos do caminho, que é um só, né? Que é Jesus. Jesus é o caminho. E o favoritismo nos atrapalha muito, então, nesse caminhar aí, para entrar nesse caminho. A lavoura divina não possui privilegiados. Aí. Em suas sessões numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches. Sabe, João, que é um ponto importante. Importantíssimo. Mas eu não gosto daquele palestrante, eu não acho legal aquele outro lá. Cada palestrante, cada um que vem aqui expor uma palestra, uma reflexão, ele tem seu estilo, né? Um mais sério, outro mais comunicativo. Agora, o importante é cada um de nós não olhar o palestrante, mas olhar o conteúdo que está sendo apresentado.
Que, na verdade, tudo que está sendo apresentado dentro do Livro dos Espíritos, dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou mesmo no Evangelho no Lar, está sendo apresentado de uma forma tão sincera, tão singela, né, Jô? A gente vem aqui com o coração tão aberto, expor as coisas para que cada um possa refletir. Logicamente, cada um tem o seu dom. Dentro dos 12 discípulos, né, cada um tinha a sua maneira. Tinha o Pedro, que sempre estava meio ranzinza, meio bravo, era um homem assim, bronco, né, vamos dizer assim, mas todos eles tinham lá. Então, cada um tem a sua forma de expressar, mas o importante é que cada coisa sirva de alimento para nós, né? É uma maneira, é de outra, e não vamos perder as oportunidades, né? O que é cooperar comigo? É sentar, né, de repente, dia da palestra, ouvir uma palestra, ter tempo para ouvir essa palestra, ter tempo, entrou por aqui, saiu por aqui, não. Ter tempo de refletir do que está sendo falado, né? Eu vou ouvir uma palestra, senta lá por obrigação, pronto, já ouvi a palestra. Não, refletir sobre aquilo que está sendo falado, sabe, argumentar consigo mesmo. Tem algum ponto lá que ficou legal, vai lá, busca a literatura, dá uma pesquisadinha. Tudo isso são pontos de cooperação consigo mesmo, né, João? Agora, com relação aqui, na lavoura não há privilegiados. Bom, vamos lá. Esse é um problema muito grave. Por quê? Vamos buscar lá em Moisés, né? Moisés subiu para o monte para buscar lá os mandamentos, e ele ficou um tempo determinado lá. E as mulheres, quando saíram do Egito, as judias lá, quando saíram do Egito, elas receberam conteúdos em ouro. Por que foi dado para elas esses? Porque em determinada travessia lá do deserto, eles teriam que passar por territórios em que eles teriam que pagar uma espécie de pedágio. Então é importante eles terem esse ouro para negociar, para poder prosseguir a jornada deles, né? O que aconteceu? Eles achando que Moisés estava demorando, e eles se fixaram em Moisés, né? Moisés era o ídolo, o cabeça deles, vamos dizer assim. Só que acima de Moisés, Jô, de dia tinha uma nuvem que os guiava, e à noite tinha um clarão que os guiava. Só que eles se prenderam em Moisés, né? Eles não perceberam a nuvem nem a luz. A sublimidade, né, dessa luz e dessa nuvem, que na verdade o importante era a nuvem e a luz, que todos estavam acompanhando. Então eles achando que Moisés estava demorando, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro para adoração. Então eles precisavam tocar em alguma coisa. E até hoje nós somos assim. A gente tem que, sabe, tocar em alguma coisa. Aí a dificuldade do espírita. Nós não temos imagem, nós não temos dogma, nós temos a simplicidade do Evangelho, a reflexão do Evangelho, não é? Então, muitos se prendem a isso ou aquilo. E é muito comum as pessoas se prenderem aos homens que estão na frente do povo. Por isso que ele fala aqui que a lavoura divina não possui privilegiado. Nossa, olha aquele fulano lá, olha o dom que ele tem, olha. Aí o povo começa a se apegar ali, tá? Começa a esquecer o primordial, que é o quê? Quem está acima desse homem que está recebendo esse dom, vamos falar assim? Quem deu esse dom para esse homem? Foi Deus, certo? Então ele esquece disso aí. Então ele não é um privilegiado, ele é um instrumento que está sendo usado naquele momento para instruir o povo. Mas aí começa a entrar o que? A idolatria, né? Aí a multidão começa a seguir. Só que o ser humano, ele é falho, e de repente aquele homem cai. Começa a surgir os escândalos, né? Começa a aparecer os problemas dele com relação a isso ou aquilo. Então nós temos vários exemplos aí, né? Pessoas que... Isso aí, Jô, o maior prejuízo do povo começar a idolatrar os homens, vamos dizer assim, é o fato dele se ensoberbecer, se inchar como um balão
E a hora que ele vê, ele está criando os seus próprios mandamentos e cai no seu próprio erro. Entendeu? Então nós vemos aí grandes escândalos com pessoas famosíssimas dessa ou daquela denominação religiosa, e isso aí é o agravante. Sabe, eu pertenci 25 anos a uma denominação evangélica, tá? Então eu conheço bem isso aqui, o perigo disso aqui. Então a gente via lá a escala hierárquica, né? Ia chegar lá um cargo tal numa determinada igreja, meu Deus do céu, o povo alvoroçava. É como se aquele homem ali ele tivesse o dom de o poder de alguma coisa, né? Não, veja bem, vamos voltar lá no começo. Ninguém despreza o valor da confiança. Logicamente que você tem que ter confiança, respeito, né? Vamos falar do Richard Simonetti. Pô, é uma pessoa que nós lembramos com carinho, ele deixou o seu legado, concorda? E tantos outros, Chico Xavier, mas são homens que eu tenho certeza de uma coisa, jamais gostariam de ser idolatrados. Mesmo Kardec. Nós não temos imagens, nós não ficamos prostrando diante da imagem de Kardec. Não. Né? Sabemos que Kardec foi o codificador de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço. Então, na lavoura não há privilegiados. Né? E também nós temos que ter o cuidado de não queremos ser guru ou seguidor, guru ou termos seguidores, né? Isso para nós não serve, não. Né? Né? Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente cria esses ídolos humanos, porque esses daí que já se acham ídolos já estão ali, né? Perdidos, né? Porque é aquilo que o Natal falou, né? De repente ele está ali, começa ali a seguir um caminho, querer ajudar as pessoas, e daqui a pouco ele está criando os próprios ensinamentos ali, esquece os ensinamentos de Jesus, né? Passa a ele querer ser um Deus, venerado, né? Um santo, alguma coisa parecida, né? E aí, né, esse cara, ele entende que ele é um ídolo de outras pessoas, e as pessoas que tornam essa pessoa um ídolo também tem a perder, né, Natal? Porque são facilmente enganadas, né? Perdem tempo ali na caminhada, porque destoam do ensinamento correto, né? Do que realmente nós temos que aprender. Então, como diz o texto aqui, né? Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. Só uma coisinha que eu queria falar, Natal, até que nós comentamos aqui, né? Antes de começar o programa, que é ali do parágrafo 6, né? A lavoura divina não possui privilegiados, né? E eu até comentei com o Natal que se a gente conhecer um pouquinho, a gente conhece um pouquinho da história de Jesus. Olha, Jesus, hein? Que era um espírito que é um espírito muito mais evoluído moralmente que nós, não foi privilegiado. Chegou aqui, teve as mesmas dificuldades que nós, né? Durante todo o seu caminho ele foi perseguido, né, xingaram ele, tentaram humilhar ele, sofreu vários tipos de perseguições, até que foi crucificado. Então, se o próprio Jesus não foi privilegiado, né, por que a gente tem que querer algum tipo de privilégio, né, Natal? Então, acho que a gente não tem que se preocupar com privilégios, né? Nós temos que pôr a mão na massa e trabalhar, fazer a nossa parte, né? Isso. Show. Uma parte importante o mármore é impassível, quer dizer, você fez o ídolo ali, ele está ali. Está ali, Agora, o ser humano, aqui, ó, mas o companheiro, nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Ó que ponto, né? Abusar em que maneira? Começar a venerar, começar a idolatrar mesmo, entendeu? E achando que aquela pessoa, não. Para o palestrante ou seja lá de que denominação seja, para aquela pessoa isso é péssimo. É péssimo. Entendeu? Você acaba destruindo. Você não vê muitas das vezes, vamos falar um pouco de cantor, vai. Jogador de futebol. Quando começa a mídia, sabe, encher a bola do sujeito, você percebe que a pessoa já, se não for uma pessoa estruturada bem, já começa a se perder. Né? Então, outro ponto importante que nos vem à frente, já que você falou de Jesus, veja bem, ó. Quando Jesus, naquela parte dos evangelhos, que Jesus foi
foi chamado, né? Porque Lázaro estava enfermo, e ele chegou depois de 4 dias, Lázaro já estava sepultado, né? E ele, chegando na porta do sepulcro, ele orou a Deus, né? Ele pediu a Deus que, na verdade, tivesse com ele naquele momento ali, e ele lança a sua voz: Lázaro, sai para fora. Primeiro ele pediu que os homens tirassem a pedra. Veja bem, Jesus podia falar: pedra, rola daí, ele teria condição. Tirar a pedra. Os homens foram lá: Lázaro, sai para fora. E naquele momento ele conversa com o Pai: Pai, eu pedi a Ti para que possa entender que Tu me enviaste. Quer dizer, Jesus, ele não tomou aquela determinação por si próprio. Ele fez a conexão com o Pai para poder atender aquela necessidade. O próprio Jesus. Então, vejamos bem, nós temos o quê? Que aprender com isso, né? Que nós estamos aqui como um mero instrumento, né? De boa vontade, de bom coração, mas nunca nos deixarmos levar pela vanglória, né? O que mais, Jô? Aí ele segue o texto, né? Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Mais uma vez, né, pessoal? Vamos fazer a nossa parte, né? E vamos parar com esse negócio de idolatria, de criar ídolos, porque isso não é um colaborador direto. Ele quer que sejamos um colaborador direto, né? Que entendamos diretamente o que temos que fazer. Tem que pôr as mãos na obra, trabalhar, né? Ah, nossa, mas tem um padre lá que ele é muito bom, um pastor, um palestrante espírita, um orador espírita lá, que ele faz um trabalho muito legal. Nossa, maravilha, né? É como o Natal já disse aí atrás nos comentários: olha, a gente tem que realmente ver o que as pessoas estão fazendo de bom, analisar o que estão fazendo, mas analisar, hein? Analisar o que estão fazendo de bom, pegar os pontos positivos, nos inspirarmos naquilo e também copiar e fazer, né? Pôr a mão às obras, vamos trabalhar. Então, aqui o Emmanuel é bem direto, né? Ele fala colaboradores diretos. Então, acho que aqui já explica muito bem, né? E aí, o próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. Ou seja, né, pessoal? É o mesmo Pai para todos nós, né? Como falamos aí no comecinho do estudo. Na verdade, Jô, nós precisamos ter cuidado. O fulano de tal, o fulano de tal falou tal coisa, eu vou seguir, né? A doutrina espírita nos ensina o quê? Provai os espíritos. Estude, reflita, né? Medite naquilo que foi falado, que foi lido, que foi explanado. Por quê? É que nós dissemos no começo, nós não somos donos da verdade. Nós estamos explanando o assunto. Então é muito cômodo para nós viver em função daquele dirigente lá. O fulano falou, mas ele falou e eu vou seguir, né? Não é assim. Ou outro contrassenso, né? O inimigo fez aquela pessoa pecar, o inimigo, o adversário. Então, são coisas que são usadas aí por um costume, né? Por um hábito, sempre jogando alguma coisa nas costas de alguém. O que fica claro aqui na nossa doutrina, nesse contexto todo, que nós temos o quê? A responsabilidade pessoal, tá? Nós não temos que na verdade, nos basear nisso ou daquilo, mas a responsabilidade é nossa. Não temos que culpar alguém, não. Nós estamos aqui. Tem uma parte no Evangelho, não sei qual que é, não sei se é nas Epístolas de Paulo, que diz assim: ainda que venha um anjo de luz e te diga alguma coisa fora ao Evangelho, não creiais. Quer dizer, então, nós temos que estar sempre atentos às coisas, né? Sempre buscando, orando, vigiando, para que não venhamos nos confundir. Agora, colaboradores diretos, o que ele quer dizer isso aí? Que nós não temos intermediário. Não temos intermediário. O povo, na época na época em que Jesus foi crucificado, já tem uma parte do Evangelho, que quando Jesus expirou na cruz, o templo de Jerusalém, onde o sacerdote
recebia lá as oferendas, então tinha uma sala especial, uma sala secreta, vamos dizer assim, que só o sacerdote, o sumo sacerdote entrava naquela sala, entendeu? Então esse sumo sacerdote era o contato daquela multidão que estava lá embaixo fazendo as oferendas com Deus. Então só ele era o contato. Então quando Jesus expirou na cruz, Jô, é bonita essa parte. O véu do templo rasgou-se de cima e embaixo. Quer dizer, abriu. Não precisa mais de intermediário. Então Jesus veio trazer, através da sua crucificação, essa porta. Por isso que ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta que conduz à salvação. Por quê? Ele abriu essa porta. Então nós não precisamos de intermediário. Temos dificuldade, temos nosso... Por isso que ele fala aqui, mais uma vez, voltamos lá. Não tem privilegiado. O médico, o mesmo Deus que assiste o médico, assiste o enfermo. O mesmo Deus que assiste aquele fulano lá, aquela pessoa que se diz santo, que está, sendo idolatrado, é o mesmo que vai assistir aquele que está lá embaixo com dificuldade, pedindo misericórdia para Deus, para continuar a sua jornada na encarnação. Tá certo, João? É o que diz o texto, né? O que inspira o médico é o mesmo que ampara o doente, né? Esse Deus aí que inspira o médico também ampara, é o mesmo que ampara o doente. Certo. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo pai, né? Então não importa aí, às vezes mudando de culturas ou de religiões, né? Tem nomes diferentes, mas a ideia é a mesma, né? É o mesmo pai, é o mesmo Deus, nosso Criador, Pai, carinhoso, né? Isso aí. Então, conservemos, pois, à luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza de proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés, né? Então, mais uma vez ele reforça aqui, né? Nós temos que seguir por nós mesmos, né? É claro que muitas vezes nós recebemos ajuda de outras pessoas, né? Pessoas nos ajudam, nos confortam, mas essa ajuda, pessoal, tem que ser como uma ferramenta, né? Uma fonte de inspiração, uma fonte ali de energia, para que nós mesmos consigamos pôr a mão na massa ali e trabalhar, né? E sigamos aí para o alto utilizando os próprios pés. Com certeza, João. É como se nós estivéssemos, nós traçamos um destino, né? Uma caminhada, vamos dizer assim. Você vai numa caminhada, numa mata, vamos dizer assim. Vai fazer vai fazer uma caminhada. E você, cada trecho dessa caminhada, você faz o quê? Você abre o mapa ou pega aquela bússola e dá uma consultada. Pô, peraí, tô indo no caminho certo, né? Não tô... É assim que nós temos que fazer. Cada trecho, cada momento da nossa vida, sempre dá uma consultada. Como se nós estamos no caminho correto, né? Porque ele fala aqui que conservemos a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno. Quer dizer, nós temos sempre o concurso dos nossos mentores, né? Dos espíritos de luz que nos amparam, né? Então é uma bênção, realmente. A confiança em nossos maiores. Aqui, esses maiores estão em maiúsculo, né? E a certeza na proteção deles. Aqui já vamos entrar no aspecto fé, confiança, certeza na proteção deles. Então não podemos ter essa timidez, sabe? Essa desconfiança, esse baixo astral, né? Essa tristeza de alma. Não, vamos nos renovar, buscar com confiança, com fé. Mesmo, Jô, que a primeira batida na porta dá impressão, né? Às vezes nosso combatimento é tanto que a primeira batida na porta parece que a pessoa não atende, né? Se você vai na casa de alguém ou você faz uma ligação, o que acontece? A primeira ligação, a primeira batida na porta, a pessoa não sai. O que você faz? Você precisa daquela pessoa. Você precisa dar um recado, enfim,
Você precisa interagir com essa pessoa. O que você faz? Você insiste. Né? Bate uma vez, bate duas, aperta a campainha, chama, ô fulano, até a pessoa sair lá e, pois não, então, mesma coisa. De repente, a primeira oração que você fizer, a primeira busca que você vai fazer, né, diante da prova que você está passando, vamos dizer assim, da prova espiritual que nós estamos passando, de repente a primeira busca dá a impressão que você não está atingindo o objetivo, mas insiste. Né? A perseverança é importante, né? Essa confiança é importante, porque Deus não abandona ninguém. O mesmo Senhor do médico é o do enfermo. Né? E nós somos enfermos, nós estamos no aprendizado. Todos nós temos nossas dificuldades, né? Nossos defeitos, vamos falar assim. Então nós temos que estar sempre procurando esse médico Jesus Cristo para buscar os nossos remédios. Né? A cada momento da vida é um remédio. A cada circunstância da vida, a cada prova é um remédio, é uma orientação. Né? Por isso que é importante estar sempre com o Evangelho no lar, ouvindo as palestras. A cada momento na nossa vida, nós precisamos de uma orientação. Né? Nós precisamos. Aí que entra o fato, Jô, de não se buscar ídolos. Porque nós não temos guru. Eu vou lá naquele lugar lá que a pessoa lá adivinha lá. Não. Existe o aspecto do livre-arbítrio, sabe? Existe todo um contexto em volta de nós que a vida precisa seguir, como diz aí, com os nossos próprios pés. Então nós temos sempre que estar o quê? Buscando, intuindo, né? Com esses nossos mentores. Quando houver um despertamento na nossa vida, aqui, essa caminhada minha, esse trilho que eu peguei aqui não está dando certo. Volta, se humilha, pede perdão, se arrepende, né? Porque todo esse contexto de renovação, de crescimento está no quê? No arrependimento. Não é, Jô? Exatamente. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Nós vamos aí partindo aí para o finalzinho do nosso estudo já, para o finalzinho. Eu acho que, então foi essa a mensagem bem clara aqui que o Emmanuel nos deixou, né? Embora a gente tenha falado aqui já 52 minutos sobre isso, mas é muito simples, né? Ele vem nos trazer aí que nós não podemos desprezar, então, os valores que nós temos que ter, né? A confiança e os valores que nós temos que ter perante Deus, porque Deus é um Pai, é o único Pai de todos nós, né? É o Pai do branco, do negro, do gordo, do magro, do europeu, do brasileiro, do chinês, né? Do asiático. Então, ele, né? Ele é o Pai de todos nós, né? E não podemos nos esquecer que se Ele é o Pai de todos nós, todos os nossos companheiros que estão aí ao nosso lado são nossos irmãos e nós temos que trabalhar para ajudá-los e também para nos ajudar, né? Não podemos nunca esquecermos de nos ajudar. Certo. E deixa muito claro também que devemos tomar cuidados, né? Tomar cuidado com o favoritismo, né? Com o idolatrismo, que é tão perigoso para as coisas, né? Para as obras aí de Deus, de Jesus e também para a nossa evolução, que tanto nos atrapalha aí na nossa caminhada, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, acho que basicamente foi isso. Só dar um adendozinho aí, Jô, com vontade, relação aos valores, né? Que nós devemos estar sempre contemplando os valores. Exato. O respeito aos pais, Jô. Né? Não é porque Com eu certeza. tenho 60 anos, eu tenho 40, eu tenho 50, meu pai está ultrapassado, não. Os valores que os pais nos deram, né? Só pelo fato de nos darem a vida, a condição de estarmos encarnados, né? Então, nós temos que respeitar muito esses valores. Por maior conhecimento que nós angariamos, intelectual, financeiro, né? O pai é tão simplesinho, às vezes fala até errado, mas são nossos pais. Então, esses valores, eles têm que estar sempre em nós, né? Porque são nossos pais que nos dão a condição de vida e muitos dos nossos pais, a maioria, ou todos, né? Vamos dizer assim, se esforçaram para nos dar o melhor, dentro da sua condição, dentro do seu momento de vida, né? Então não cabe a nós julgar isso ou aquilo, mas sabemos sempre o quê? O respeito aos nossos pais, aos nossos avós, enfim, todos aqueles que nos deram
num momento da vida, exemplos para o nosso crescimento. Perfeito. Bom, pessoal, a gente vai chegando então ao finalzinho aqui do nosso estudo, né? Nós temos aí a nossa aguinha fluidificada agora, vocês podem aí estar bebendo sua aguinha fluidificada. E, bom, eu já vou me despedindo por aqui, deixo a todos um grande abraço, até a próxima semana e vou pedir para que o Natal então faça a prece de encerramento para que concluamos aí o estudo de hoje. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Mestre Jesus, novamente aqui, Senhor, agora agradecendo por essa rica oportunidade, por esses minutos que estivemos juntos, minutos de reflexão, minutos de alegria, em que nós buscamos, Senhor, de uma forma tão especial, refletirmos sobre os Teus ensinamentos. Queremos agradecer, Senhor, pela Tua presença, Senhor, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, e mostrar, Senhor, o quanto nós confiamos no Teu amor, o quanto nós confiamos, Senhor, nas oportunidades que nos são dadas para o nosso crescimento. Senhor, vá ao encontro de cada família, de cada coração, de cada alma que está nesse momento acompanhando o Evangelho. Que cada um, dentro da sua necessidade, Senhor, dentro da sua prova, dentro da sua dificuldade, possa receber de Ti, Senhor, a confiança necessária para Te buscar. Que a fé, Senhor, a confiança, a coragem, o ânimo, possa ser, na verdade, revisto dentro de cada um, Senhor, possa ser reavivado dentro de cada um. Por isso, Senhor, Te agradecemos em tudo, Senhor. Não há palavras para expressar o quanto somos gratos por essa oportunidade, por essa doutrina e por tudo qual tem nos dado. Que assim seja. Que assim seja.